Bom, então vamos dar início. Essa é uma atividade da Apex, que é uma instituição que estuda a conscienciologia, a ciência conscienciologia, e a Apex é a Associação Internacional da Programação Existencial. Então, é uma das instituições que estuda a ciência conscienciologia, e nós temos essa atividade todos os sábados, às 15h30, é uma webconferência. Então, nós temos todo sábado um assunto relacionado à programação existencial. O que vem a ser a programação existencial? A ciência conscienciologia, ela tem toda uma abordagem, tem um paradigma específico, várias características, mas a proposta da programação da Apex é estudar o que nos programamos nessa existência, nessa vida. Então, qual foi o nosso planejamento antes de renascer, né? Que a gente fala de ressomar, que é o renascimento do soma. Então, o que nós nos programamos para essa vida, né? E o que a gente vai fazer? Nossa missão, né? Então, o estudo da conscienciologia e especificamente da Apex tem muito a ver com o propósito de vida. O que a gente veio fazer nessa existência, qual a nossa missão, qual a nossa principal tarefa, né? Então, a Apex tem vários cursos, depois quem tiver interesse pode acessar o site e obter mais informações. Hoje, nosso bate-papo aqui, né, e a ideia é mesmo um bate-papo, né, essa transmissão é feita aqui em Foz do Iguaçu, por isso que eu tô com essa jaqueta, tá frio, né, então, por isso que pode parecer estranho, né, onde vocês estejam, talvez não está assim tão frio, mas aqui, então por isso, né, só para localizar vocês da onde está sendo feito. Então a nossa discussão hoje vem sobre propósito de vida e longevidade. Então vamos lá, pode passar. Valdemar também. Isso, Valdemar, boa tarde, tá? É de Curitiba, deve estar frio aí também, e estamos aí, iniciamos a nossa conversa e nosso debate. Fiquem bem à vontade, tá? Para discutir sobre o assunto. Eu trago aqui uma proposta, né, pra gente conversar, mas assim, fiquem à vontade, tá? É importante dizer, né, eu sou fisioterapeuta, trabalho com idoso, então trabalho com idoso e sou estudiosa e pesquisadora da área de gerontologia, né, me especializei na área, fiz mestrado e hoje eu estou fazendo doutorado na área. Então, assim, e o meu título, né, a minha pesquisa no doutorado também é sobre propósito de vida e os idosos. Então, eu venho trazer aí hoje com uma abordagem mais conscienciológica, né. Então, vamos lá, pode passar. Então, nosso roteiro, o que eu propus para vocês? Uma rápida visão sobre envelhecimento, como proporcionar o envelhecimento saudável, aspectos dificultadores e facilitadores na vivência da velhice, propósito de vida como alavancador da ProEx, então da programação existencial, como que o propósito de vida, ter um propósito de vida pode alavancar a gente cumprir o que a gente nos comprometeu nessa vida, nossa missão de vida, né? E uma casuística científica, se der tempo, uma pesquisa bem interessante que foi feita nos Estados Unidos, que mostra que ter propósito de vida pode aumentar aí a longevidade, pode diminuir o risco de mortalidade, bem interessante. Então vamos lá, pode passar. O que a gente só para pode passar mais um. Isso. Quem é o idoso? Então assim, idoso, só para a gente nivelar aqui, termos como base a mesma informação. Nós fazemos parte dos países em desenvolvimento, né, o Brasil, então consideramos idoso a pessoa com idade a partir de 60 anos, e em países desenvolvidos 65 anos. E dentre a categoria de idoso, nós temos 3 grupos, então temos o grupo do idoso jovem, né, que é o que a gente chama aí de terceira idade, que é de 60 a 74 anos, maduro ou velho, 75 a 84 anos, e aí a partir de 80 anos a gente chama de quarta idade,
E muito velho, né, também chamado de old, é o grupo acima de 85 anos. É importante a gente saber disso, porque hoje, com o aumento da expectativa de vida, as pessoas estão vivendo mais. E aí dizer hoje que a pessoa tem 60 anos, nossa, ela já tá velha, assim, ou já tá idosa, muito idosa, é de alguma forma um equívoco. Por quê? Porque a gente sabe que, né, hoje até a expectativa do Brasil é de 73, 74 anos para o homem e 77, 78 para as mulheres. Então, assim, hoje uma pessoa de 60 anos, pensando que ela pode viver até uns 80, isso depende muito da própria genética dela, né, da questão familiar e dos cuidados que ela tem durante a vida, ela tem aí, vamos pensar aí, 20 anos pela frente. O que ela vai fazer com esse tempo? Né? Isso que é importante a gente discutir hoje do propósito. Independente da fase de vida, seja criança, seja jovem, adulto ou idoso, a pessoa deve ter um propósito. Para ter uma motivação, para ela acordar de manhã, para quê? Né? Para que ela tem motivação de acordar de manhã? Para fazer o quê? É um trabalho na profissão? É um voluntariado? O que a motiva, né? E eu vejo, assim, enquanto fisioterapeuta, que isso é algo que a gente se depara muito. Então, às vezes eu vejo pacientes meus, assim, que têm condições físicas, cognitivas de melhorar, só que eles não têm um propósito, eles não têm um objetivo de vida, né? Até outro dia uma das pacientes falou pra mim, ela tem 81 anos. Ah, Cristina, eu tô cansada de viver. E aí? O que a gente faz numa coisa dessa? Não, vamos lá, vamos fazer exercício, vamos... esquece esse assunto? Não é, né? Então, assim, a gente começou a conversar e a construir todo um raciocínio em cima disso. O que a motiva? Né? Se ela tá viva e ela tem saúde e ela tem disposição, e aí, o que vai fazer com isso? Né? Que é essa questão de hoje. Qual é o propósito? O que faz parte, o que a pessoa pode fazer para se sentir útil? Né? Então a gente vê muito isso, o senso de utilidade. O que é importante, com o que ela se motiva? O que ela pode ajudar as pessoas? Né? No caso dela, ela tem doença de Parkinson e mesmo assim a gente vê que assim, ela tem condições, ela faz tricô, crochê, então a gente começou a construir algo assim, por que não, de repente, começar a fazer algum trabalho manual para doar para alguma instituição? Seja uma instituição de idosos, seja uma instituição de crianças, e com isso, assim, realmente ela tá um pouco mais motivada, ela tem o porquê hoje acordar de manhã, vai, então ela tem um sentido na vida, ela tem um propósito, né? É importante a gente até diferenciar o que é o sentido de vida de propósito de vida. O sentido de vida, ele vai numa linha um pouco mais religiosa, né? A ideia da logoterapia trabalha bastante com isso. Logoterapia foi criada por Viktor Frankl e tem um livro bem interessante que chama-se Em Busca do Sentido. E o sentido de vida, quando a pessoa fala, é muito parecido com o propósito de vida, mas ele vai num pouco uma linha mais religiosa, da busca de um Deus, da busca de um sentido, né? Já propósito de vida, ele trabalha mais com a questão de metas, objetivos, é algo um pouco mais científico, né? Até na minha pesquisa do doutorado, a gente está vendo a possibilidade, de repente, de validar um instrumento. Já existe um instrumento nos Estados Unidos que verifica o propósito de vida das pessoas. Então, é de um grupo de ciência, né? Um grupo científico dentro de uma universidade. Então, é isso. Então, assim, pensar em propósito de vida é pensar em algo objetivo, em metas, objetivos de vida, algo que motiva, algo que realmente faz sentido para a pessoa, em algo prático, né? Já o sentido de vida, ter um sentido, ele faz um pouco mais esse apelo religioso. Então aqui é por isso da gente chamar de boa tarde, Regina, né? Valdemir também já tinha falado, tá? Seja Valdemar, desculpa. Valdemar, Regina, Eliana,
Nelly, tá? Então qualquer coisa vocês vão me interrompendo aí, tá? Então a nossa linha aqui de raciocínio é dentro do propósito de vida, tá? Vamos lá, pode passar. Então assim, pra gente, já comentei um pouquinho, né? Mas é interessante, pode passar mais uma vez. Então a visão geral do envelhecimento. Aqui a ideia não é a gente falar de epidemiologia do envelhecimento, tá? Porque tem livros, tem tratados, tem muitas questões aí que a gente pode aprofundar isso, mas assim, o mundo está envelhecendo, o mundo, né, Brasil está dentro desse contexto, então dizer hoje que o Brasil é um país de jovens já é uma ideia equivocada, né, então já não serve mais. Então o Brasil já está num país aí de meia idade, e segundo o Ministério da Saúde, até o ano de 2050, então a gente tem, mais ou menos uns 35 anos, 35 anos, né? Mais ou menos isso. Então, assim, daqui uns 35 anos, o dobro de idosos, nós teremos no Brasil o dobro de idosos que nós temos hoje, o dobro. Então, hoje, se nós temos aí 63 milhões ou um pouco mais, no futuro, em 2050, vai ser muito maior, vai ser o dobro. Então, assim, o que hoje a gente vê nas ruas, vê nas cidades onde a gente vai ver o dobro. Então, assim, ter medidas para o envelhecimento saudável, a gente já precisa se preocupar com isso, né? Os profissionais que atuam nessa área, pesquisadores, a própria população se conscientizar, ter um preparo para esse envelhecimento do país, porque vai ser uma realidade e não é uma realidade assim tão longe, né? Então vamos lá, pode passar. E aí dentro dessa visão, eu trago essa frase aí pra gente refletir. Cada fase da vida sofre influência da qual precedeu. Velhice é apenas uma fase da vida, é o resultado das nossas escolhas hoje. Então assim, eu gosto bastante dessa frase, porque ela diz o seguinte: independente da idade, né? Porque a pessoa pode ter 60 anos, já ser idosa, mas pensar que ela pode viver aí mais 20, como que vai ser? Esses 20 anos vai fazer toda a diferença numa idade mais avançada que ela tem. Então, se aos 60 anos ela se dá conta da importância de ter hábitos mais saudáveis, de ter uma vida mais produtiva, ela pode mudar. Então, vamos pensar lá no cigarro. A pessoa é fumante e aos 60 anos ela fala, não, eu vou mudar, eu vou parar de fumar. Esses anos a mais que ela vai ter de vida vai ser com outra qualidade. E isso, assim, vale a pena, né? Não é porque, já cheguei numa certa idade, não vou mais mudar meus hábitos, não, né? Até a gente vai falar um pouquinho dos facilitadores, dificultadores de quem já está nessa fase de vida. Então, assim, é importante a gente pensar nisso, né? Que eu até costumo brincar, assim, falo com os meus alunos que se tudo der certo, então quem ainda não é idoso, né? Quem ainda não tem 60 anos, abaixo disso, nos jovens, adultos, assim, se tudo der certo, a gente vai ser idoso, né? Então eu sou jovem e aí assim, se tudo der certo, por quê? Hoje em dia a gente se arrisca tanto, né? A gente tem uma vida mais arriscada, né? Então assim, a gente dirige, sai, pega um avião, o nosso dia a dia é um dia a dia de risco, né? Se a gente ficaria mais preservado se ficasse quietinho na nossa casa e tal, que não é a realidade nossa, né? A gente tem que produzir, tem que ser assistenciais. Então, assim, o fato da gente ter uma vida cada vez mais produtiva, a gente acaba se arriscando. E se arriscando, então, se tudo der certo, a gente vai chegar a ser idoso, né? E aí a gente vê que, assim, muitas pessoas, eu pelo menos eu quero, né, assim, chegar aí a 60 anos, viver até 80 e poucos, só que cada um de nós precisa se cuidar, porque a influência do dia a dia nosso hoje, isso vai ter uma influência direta no nosso futuro, né? Então, no futuro,
quando a gente for idoso, como que vai ser se a gente não se cuidar hoje, né? Então é importante aí a gente prestar atenção nisso, tá? Então, para cada um de nós refletir que cada fase sofre influência da fase anterior e a velhice é o resultado das nossas escolhas hoje. Então, assim, o que a gente está escolhendo hoje em dia? Está escolhendo ter uma alimentação mais saudável? Está escolhendo fazer atividade física? Está escolhendo trabalhar mais a questão intelectual, que hoje a gente sabe que as pesquisas mostram que tem como a gente ter uma reserva cognitiva, né? Então, quanto mais a gente estudar, mais a gente trabalhar o nosso intelecto, a gente pode ter uma reserva de cognição. E no futuro, se a gente vai ter ou não uma demência, né? Pode ser que ela seja menos comprometedora, mais leve, porque a gente tem essa reserva. Ou pode ser que a gente nem tenha essa demência, né? Então, por isso, ou um outro comprometimento cognitivo, por causa dessa reserva. Então, por isso que é importante prestarmos atenção e realmente ter hábitos o mais saudáveis possíveis que a gente consiga aí no nosso dia a dia, né? Pode passar. Então, vamos lá. Bom, então, como proporcionar um envelhecimento saudável? Aqui eu trago algumas questões para a gente pensar e, assim, para discutir aqui com vocês. Então, ter hábitos que reduzam o risco de doenças e de envelhecer precocemente. Isso é importante. Cada vez mais a gente vê que a mídia, né, as redes sociais, elas ajudam, né? Então, eu vejo que tem um lado positivo e tem um lado negativo. Mas o que a gente pode tirar de bom da mídia, das redes sociais, é a informação, né? E hoje a gente tem muita informação, né? A gente basta ligar o rádio, acessar a internet, a gente tem informações sobre como melhorar a nossa saúde, não só física, quanto mental, emocional, social, cognitiva, financeira, enfim. Então, eu gosto de dizer que, assim, é preciso planejar o envelhecimento, é preciso planejar a velhice, né? Então, assim, o envelhecimento é a nossa vida, né? Então, desde que a gente nasceu, a gente já está envelhecendo, né? Hoje, as minhas células estão mais maduras e mais envelhecidas do que há um mês atrás, né? Então, é preciso a gente planejar esse envelhecimento, essa a nossa vida, tá? Então, pensando em envelhecimento como a nossa vida, é preciso planejar isso. E planejar principalmente a nossa velhice, né? Então, assim, há um tempo atrás, né, como eu estudo a área da gerontologia, assim, e aí falando sobre aposentadoria, sobre essa fase da vida, sobre ter uma previdência privada, né, sobre ter uma reserva financeira, aí eu me dei conta que eu poderia fazer mais, né, que eu poderia planejar melhor isso, entrei num plano de previdência privada, junto de um banco, assim, então, assim, essas medidas, que são medidas práticas, né, e coisas que a gente já pode fazer, é importante pensarmos sobre isso, porque na fase da velhice, é uma fase aí acima de 60 anos onde os gastos aumentam e a produtividade diminui. A produtividade em questões do financeiro, da nossa produtividade enquanto trabalhadora, né? Enquanto produzir para gerar uma renda, isso diminui. Só que os gastos aumentam. Gasto com plano de saúde, gastos com remédios, médicos, exames. E aí, a gente está preparado para isso? Quanto que hoje, já na nossa vida, a gente está fazendo isso? E isso é se preparar, né? Então, hoje eu sou jovem, produtiva, tenho saúde, preciso poupar para ter uma terceira etapa aí da vida, bem, né? Então, se a gente pensar aí numa vida de 90 anos, 1/3 da nossa vida a gente passa na velhice, a gente passa a partir de 60 anos, então passa sendo idoso. E como vai estar esse 1/3 da vida? Então, a gente tem 2/3 se preparando para a terceira etapa, né? E essa terceira etapa, ela pode ser o melhor possível. Hoje a gente já tem informações para fazer diferente.
né? Então, assim, investir, ter saúde, ter um preparo para que nessa terceira fase realmente a gente esteja aí com condições melhores, né? Então, dando continuidade aí, boa tarde a Érica, a Rosa, tá? Nós estamos falando aí de propósito de vida e longevidade. Esse segundo item que eu tô, então, pra gente discutir a questão do propósito, eu trago para vocês assim, como proporcionar um envelhecimento saudável. Então, a gente tem lá, o que a gente pode fazer para ter um envelhecimento saudável e daí eu já entro com a questão do propósito, tá? Vocês estão aí, fiquem à vontade para me perguntar algo que surja. Então, hábitos que a gente pode ter para ter que a gente pode adquirir hoje para ter um envelhecimento saudável, uma velhice mais produtiva. Então, a alimentação saudável é fundamental para isso, né? Comer devagar, mastigando bem a comida. Então, às vezes a correria do dia a dia faz com que a gente coma correndo, às vezes sem atenção, e isso não vai ser bom, pode dar prejuízos na nossa saúde posteriormente. Então, aproveitar, né? Eu tô usando os horários do almoço muitas vezes, porque às vezes a gente fala que não tem tempo, né? Ai, falta tempo, tal. E às vezes você quer encontrar com um amigo, quer conversar, quer trocar uma ideia. Eu tenho aproveitado às vezes esses horários do almoço, porque é uma maneira de fortalecer as amizades, você tá fazendo uma refeição, que era o que você já ia fazer. Então é algo que assim, pode ser aproveitado de uma maneira saudável e também junto com uma outra pessoa, é uma possibilidade. Horas de sono necessárias e bem dormidas, isso vai variar, né? Então, de pessoa para pessoa. E aí, assim, a gente não pode se comparar. Às vezes, tem colegas que falam, eu com 6 horas eu fico bem de sono, com 5 horas dormidas eu fico bem. Eu, por exemplo, não fico bem. Eu fico bem com 7 a 8 horas. E aí, assim, isso realmente é uma coisa que eu invisto na minha vida, assim, é uma prioridade, eu ter no mínimo 7 horas a 8 horas de sono bem dormidas. Por quê? Porque aí meu dia vai ser muito mais produtivo. Então, essa questão de horas de sono é muito pessoal. Então, assim, a gente não deve se comparar com o outro. Também é claro, às vezes a pessoa fala, eu fico bem com 10, 11 horas de sono. É fora da realidade. Se ela é jovem, precisa trabalhar, dormir tanto assim, será que não tem alguma coisa já que de repente poderia ir no médico, fazer uma avaliação? É normal isso? Então isso é muito pessoal, né? Precisa ser avaliado. Exercício físico, então, para ter esse envelhecimento saudável é fundamental, né? Então, assim, precisamos, porque muitas vezes a gente vê um idoso está bem cognitivamente, só que tem tantos comprometimentos físicos. É uma artrose de joelho, o ombro comprometido, dor na coluna. Isso foi o quê? Isso foi o que é adquirido no passado. Então, se nós desde já, cuidarmos do nosso corpo, né, do nosso soma, né, que na conscienciologia a gente chama de soma. Então, assim, cuidar desse nosso corpo, isso vai facilitar bastante, né? Até para quê? Vai facilitar para a gente conseguir cumprir a nossa missão, cumprir o que a gente se programou, cumprir a nossa programação existencial. Então, para a gente ter mais tempo, ter condições de cumprir o que a gente se programou nessa vida, a gente precisa ter um bom corpo físico, né, cognitivo, e isso é desde já, né? Pode passar. Então, vamos lá. Ingestão de água também é um hábito bem saudável. Isso é uma luta minha com os meus pacientes, que eles tomam pouca água. Então, assim, a questão da ingestão de água é importantíssimo e é um hábito, né? Se a gente acostuma o nosso corpo aí com uma certa quantidade, isso é acostumado e, assim, um pouco que toma menos, né? Já vai sentir. Então, a ingestão de água é importantíssimo para a pele, para a questão das funções vitais, então é importante. Corrigir mais maus hábitos, né? Então, alimentação, atividade, tabagismo, obesidade, corrigir, né? Isso.
postergar doenças. Aqui é importante a questão assim de pesquisar na genética familiar. Então, segundo a genética, né, segundo a questão da hereditariedade, quais doenças são mais propensas na família? É uma hipertensão? É uma diabetes? Se eu sei disso, eu já tenho que me prevenir, né? E fazendo os exames, check-ups, enfim, dá para se prevenir e, né, corrigir ou pelo menos postergar esse aparecimento. Uso racional de medicamentos. Essa observação aqui eu coloco esse item, mas para as pessoas assim que já fazem uso de medicamento. Então, deve ser feito um uso consciente, né? Porque às vezes a gente vê as pessoas mais velhas, uma conversando com a outra, né? Até eu coloco aí, automedicação. Então, a amiga do voluntariado, amiga do trabalho, tá tomando remédio, tá dando certo? Ah, eu também vou tomar. Não é por aí, né? A gente precisa realmente ter hábitos saudáveis e não entrar nessa questão da automedicação, porque o excesso de remédio, de medicamento, pode levar a outros prejuízos, que é o que a gente chama de iatrogenia. Então, às vezes, algo pode surgir a partir da interação de medicamentos que não precisariam ser tomados, né? Então, precisa ter bem atento isso. Vamos lá, pode passar. Tudo bem aí, pessoal? Vamos lá, vocês podem interagir e fazer alguma pergunta aqui. Bom, uma coisa importante para o envelhecimento saudável, equilíbrio entre as áreas da vida, né? Então, isso é algo que a gente fala bastante aqui na PEX, né, na nossa instituição. E aí é um equilíbrio realmente. Então, assim, como está a minha vida hoje? Minha vida está equilibrada? Então, aí a gente tem esse gráfico em forma de pizza, né? Que aí nós temos, então, ó, por exemplo, a saúde, né? Então, como está essa saúde? A gente fala saúde holossomática, saúde nos vários veículos que a gente tem. Então, aqui na Conscienciologia a gente fala da questão do soma, né? Do corpo físico, do mental soma, então a questão da questão cognitiva, raciocínio, pensamento, a questão do psicossoma, as emoções, né? E do nosso corpo energético. Então, como que está a nossa saúde no geral, a nossa saúde integral? Como que está a questão profissional, né? Isso, é claro, vai depender muito da fase da vida. Então, os jovens, né? Nós jovens, a gente precisa investir. Então, assim, é a fase da vida para investir na área profissional. Pode ser que, por exemplo, a questão de ter mais tempo livre, ou do lazer, ou de fazer um trabalho voluntário. Para os jovens é um pouco mais difícil isso, né? Por quê? Porque a gente tem uma grande demanda aí de horas na semana para o trabalho, né? Para se dedicar à profissão. Então, esse gráfico, ele mostra bem isso, né? Então, ó, a questão das relações intraconscienciais, então, assim, a questão, né, da gente conosco mesmo, assim, investir na autopesquisa, da gente se conhecer melhor, interassistencialidade, então trabalho voluntário, contribuir, ajudar as outras pessoas, extrafisicalidade, então a gente fala da questão de como interagir com as outras dimensões, né, questão de assistência, tem várias técnicas que favorecem isso. As finanças, né, como que está, interconsciencialidade, então a relação com as outras pessoas. Então, toda essa gráfico em forma de pizza, o ideal é que a gente tenha uma vida mais equilibrada possível. Isso fazendo também parte desse envelhecimento saudável. Pode passar. E aí nós temos atividades de lazer, né, importantíssimo. Fazer do trabalho uma atividade prazerosa. Aqui na Conscienciologia, a gente fala bastante do trinômio motivação, trabalho e lazer. Então, assim, tentar o máximo possível que a atividade que a gente faça tenha esse trinômio, né? Então, a minha carreira, profissão, não pode ser algo assim difícil, né? A gente vê, várias pesquisas já saíram que falam que no final do domingo à noite, o pico de sintomas depressivos ou de
sentimento... Melancolias. Como que é? De melancolias? Isso, de melancolia que a pessoa tem, porque ela pensa na segunda-feira, né? Nossa, amanhã é segunda-feira, ó vida, né? Parece o Garfield. Ó vida, ó azar, como que vai ser amanhã, meu trabalho? Então não precisa ser assim, né? Se a pessoa ela tá realmente descontente com o que ela tá fazendo, então muda de área, né? Investe em alguma outra coisa, porque quanto mais vivenciarmos esse trinômio, tô fazendo algo, um trabalho, e assim, a gente faz muitas atividades, né? No geral, tem muitas atividades. Se o nosso trabalho formal, profissional, né? Investimento na carreira, for algo que é difícil, é penoso, fica mais difícil, fica mais... parece que não passa, parece que realmente a gente pode até adoecer, né? E muitas doenças que ocorrem no trabalho, né? Doenças ocupacionais, muitas vêm disso, porque a pessoa trabalha descontente, né? Não está aí realizando o que poderia, e aí está naquela tarefa que muitas vezes é repetitiva, né? Fica descontente. Então, tentar o máximo possível vivenciar esse trinômio motivação, trabalho e lazer, né? Bom, a outra questão é autoconhecimento dos seus trafores, então traços, forças, qualidades, e trafares, traços, fardos, algo que a gente pode melhorar, né? Alguns defeitos para melhorar a autoestima e a autoconfiança. É isso, então, é investir cada vez mais nessa busca do autoconhecimento. E aí vem, o que eu gosto de fazer? O que eu faço a diferença, né? Eu estou realmente numa profissão que eu me realizo? E aí, assim, tentar o máximo possível atrelar a profissão com o que a gente veio fazer, né, nessa vida. Porque não é apenas a nossa profissão que vai fazer um sentido, né? Só que se a gente conseguir atrelar isso, né, de repente num trabalho voluntário, em atividades não só do trabalho, mas que façam um sentido para nós, né? Isso a gente vai ter mais chance aí de sermos completistas existenciais, quer dizer, da gente cumprir o que a gente se programou antes de nascer, né? Quem ainda está acessando aí a Conscienciologia pela primeira vez, tem alguns termos que a gente usa, e se quiser ter mais informações sobre a ciência, pode entrar no nosso site da Apex, né? E vamos aprofundar isso. Então, nossa equipe de apoio aqui está dizendo, né? Buscar um trabalho que se goste também é direcionar sua ProEx. Tô perguntando. Isso. Então, assim, é claro que né? Porque se a gente veio, né? Se entendemos, assim, dentro da Conscienciologia, que nós não nascemos apenas para estudar, ter filhos, trabalhar, se aposentar. Não, tem mais, tem algo a mais, que é o que a gente fala do propósito de vida. Tem algo que só a pessoa pode fazer, é intransferível. Não adianta, se eu acho que, por exemplo, eu tenho que trabalhar e fazer determinado trabalho, né, algo específico com os idosos, eu não posso transferir isso para alguém, né? Então, é intransferível. Cada um tem a sua atividade, cada um vai ter o que acha que vai fazer, mas realmente é ela que vai fazer aquilo. Então, assim, buscar uma atividade profissional que tenha um propósito, que faça um sentido para a pessoa, isso vai direcionar a ela conseguir cada vez mais atingir o que ela se propôs nessa vida, né? Claro que é uma coisa positiva, né? Isso, algo positivo, isso mesmo. Não de vício, né? nada de Isso, né? Então, assim, cada vez mais, a Eliana pode formular uma questão aqui, tá? Fica à vontade aí vocês perguntarem. Então, vamos lá. O que mais que a gente tem aqui que eu selecionei como envelhecimento saudável? Então, pode passar. Equipe de apoio, pode passar. Isso. Aí. Bom, esse é o nosso precursor da Conscienciologia, professor Valdo Vieira, ele que criou a ciência Conscienciologia.
E uma das características dele, dentre tantas, né, que ele tem, tantas que ele tinha, né, na verdade, tantas qualidades, tantas potencialidades, eu acho que uma das coisas que tornou a velhice dele muito produtiva e realmente sendo exemplo para todos nós em muitos aspectos, um traço dele era o bom humor. E essa foto acho linda, porque tá bem assim espontâneo, e ele era isso, né, assim, com esse bom humor, ele sempre levava a vida de forma mais leve, assim, não tão pesada. Então, esse é um traço muito positivo, um traço de bom humor. Então, se somos pessoas bem-humoradas, que a gente tenta sempre ver o lado bom das coisas, estilo de vida, isso, estilo de vida, isso tudo faz com que tenhamos aí um envelhecimento mais saudável, né? Pode passar. Um outro traço, então, ter amigos, né? Então, e isso é uma coisa bem importante que eu gosto de falar, porque assim, muitos idosos, às vezes, né, estão sozinhos, vivem sozinhos, ou quando, né, assim, as pessoas, eles vão envelhecendo cada vez mais, pode acontecer do cônjuge falecer, e aí eles vão ficando sozinhos. Então, assim, hoje a gente incentiva bastante na área da conscienciologia, na área da gerontologia, a questão de ter amigos, né? Então, assim, o idoso precisa se socializar, precisa sair, ir em centros de convivência, ter amigos. Só que se isso ele nunca fez durante a vida, fica muito mais difícil que ele tenha esse cultivo de amizades na velhice, né? Então, por isso que é bem importante termos esse hábito desde já, né? Então, independente da fase, investir em amizade, sair, se relacionar, assim, se dar essa oportunidade, né, de ter contato com outras pessoas. E é claro, assim, a gente não vai ter amigos de uma hora para outra, precisa investir. Então, se tivermos esse hábito de ter amigos, de cultivar aí novas amizades, fortalecimento das que existem, desde já, quando chegarmos aí na terceira, quarta idade, isso já vai ficar mais fácil, né? E aí eu coloco, né, como último, ter propósito na vida, que eu já vim falando um pouquinho. Então, assim, o que motiva, né, cada um de vocês? O que realmente, assim, eu digo, né, faz brilhar os olhos? Aquilo que fala, nossa, olha, isso eu me motivo. Por isso eu me motivo a acordar de manhã, seja no verão ou no inverno, isso me dá energia, é isso que é o propósito de vida. E aí, assim, em cada área, cada profissão, se a gente tentar ajudar isso, tentar resgatar isso das pessoas, elas serão mais felizes, elas serão mais produtivas, porque elas realmente vão estar fazendo aquilo que elas se programaram nessa existência, né, nessa vida. Porque a gente não veio a passeio, a gente não veio aqui apenas para continuar as coisas que normalmente as pessoas fazem. Casar, ter filhos, ficar mais velhas, depois se dedicar ao voluntariado só quando for bem mais velho, tiver mais tempo. Então, assim, esse propósito de vida, ele é importantíssimo, né, para cada um de nós, independente da fase. Agora, para os idosos, são questões assim que precisam ser mais valorizadas, né, incentivadas. Vamos lá, nós temos só mais uns 20 minutos, vai. Então, pode passar. E aí eu coloco aqui, um slide só, aspectos que dificultam a velhice. Então, para as pessoas que já se encontram aí na terceira idade, né? Então, dificuldade de adaptação às novas situações. Então, assim, a fase da terceira idade, a partir de 60 anos, podem ocorrer coisas inesperadas, né? Às vezes o falecimento de um irmão, de um cônjuge, porque mais ou menos estão na mesma faixa etária. E como que vai se lidar com isso? Então, se durante a vida a pessoa já se trabalha, já lida melhor com situações inesperadas, imprevisíveis, com desapego, né? Então, acho que realmente o que atrapalha, que dificulta essa fase, muitas vezes pode ser o apego que a pessoa tenha. E às vezes ela vai ter que
desapegar. E assim, às vezes vai ter que mudar de casa, às vezes ela não esperava. Então, assim, o que eu vejo, assim, né, estudando, vejo aí com as pessoas mais velhas, que dificuldade da adaptação às novas situações, diminuição da determinação, então às vezes falta, né, de interesse, então desejos, vontades, novidades, acontecimentos, o apego também dificulta. E a pessoa idosa não tem determinados traços apenas pelo fato de ser idosa. Provavelmente ela já o tinha antes. Eu gosto muito dessa reflexão. Por quê? Porque se a pessoa ela tem um idoso apegado, provavelmente ele já tinha esse traço de personalidade antes. Então pode ser que ele tenha sido uma criança mais apegada às coisas, um adulto mais apegado. E claro, conforme a idade avança, alguns traços podem ser intensificados. Então, isso, a questão de mau humor, né? Então também, às vezes fala, é aquele idoso rabugento, chato, né? Desculpe a palavra, mas assim, possivelmente já era uma criança mais rabugenta, ou que intrigava com as coisas, mal-humorado, o adulto também, idoso ficou assim. Outra coisa, às vezes se fala da questão da sexualidade, né? O idoso, aquele idoso é safado, ele é meio mulherengo. Provavelmente ele tinha esse traço antes. Então, assim, eu vejo que quanto antes, e aí faz parte aí da autopesquisa, né, do nosso autoconhecimento, quanto antes nós detectarmos traços que não são tão legais da nossa personalidade, e a gente conseguir mudá-los, e aí tem várias maneiras. Se estudando, tem vários livros de autoajuda, cursos aqui mesmo da Conscienciologia, a própria psicologia, né, fazer terapia ajuda muito. Então, isso tudo entra como aqui, vamos, né, nos trabalhar, sermos pessoas cada vez melhores, porque a gente com isso pode ter mais sobre, né, assim, mais chance de ter uma velhice mais saudável, né? A Eliana Carvalho diz, né, você está falando de conscienciologia? Muito bacana, vou pesquisar mais sobre. Ainda não conhecia esse termo. Me fez refletir aqui sobre o seguinte, as pessoas trabalham muito durante a vida para terem uma reserva capital, por exemplo, no futuro. Por isso, é de suma importância nós profissionais estarmos atentos. Tem uma paciente que trabalhou a vida toda, hoje está muito bem financeiramente, mas está super depressiva, pois a única referência de vida dele é tudo, né, em cima daquele trabalho que ele tinha. Posso então entender que ele não fez reservas emocionais, pois hoje ele fala que foi um pai ausente, esposa ausente, etc. É preciso doar, trabalhar, ter horários para o lazer. Não sei se deu para entender. Sim, Eliana, muito bom. É isso mesmo. Então a ciência conscienciologia vale a pena depois, né? Nós na instituição aqui da Apex temos vários cursos, né? Dá para você se informar bem. Mas o que a gente tá dizendo isso tem tudo a ver com o que você diz, né? Então assim, ele pode estar esse estado aí, né? Sintomas super depressivo, pode ser uma melancolia. Por quê? Um arrependimento de ele não fez coisas que ele poderia fazer no passado, né? Tem um arrependimento com isso, mas assim, sempre é tempo, né? Então assim, dá para fazer diferente, dá para investir agora em outras coisas. De repente ele sempre foi uma pessoa muito materialista, só se preocupava com isso e com a questão profissional. Aí chega numa fase da vida, até, né, também é interessante a gente abordar isso na palestra, o do preparo da aposentadoria, né? Eu até falo mais adiante. Então, isso quer dizer o quê? A pessoa precisa se preparar para a aposentadoria, mas não só, né, para o período da aposentadoria, não só a questão financeira, mas a questão do tempo. O que ela vai fazer com aquele tempo livre? Então, se ela tinha, por exemplo, ela se dedicava 30, 40 horas semanais a esse trabalho, né, ia no trabalho, se dedicava 40 horas semanais, ela se aposentando, não tendo mais essa atividade, o que ela vai fazer? E muitos a gente vê que entram em depressão. Hoje a gente tem várias empresas, né, ainda bem,
que já investem num programa de preparo para a aposentadoria, né? Tem várias empresas, inclusive a própria Itaipu, aqui em Foz do Iguaçu, né? A usina Itaipu, ela tem programa de preparo para a aposentadoria. Então, assim, a pessoa, e é uma coisa séria, porque muitas vezes ela se mudou, né? Morava em uma outra cidade, veio para Foz do Iguaçu por causa da Itaipu, e aí, assim, viveu aqui 20, 30 anos, e aí ela passa nesse período, às vezes não tem mais vínculos né, emocionais com a cidade, ou as amizades foram outras, e aí ela se aposenta, vai ficar aqui? Ou vai voltar para a cidade, que às vezes já não tem tantos conhecidos? O que ela vai fazer? Então, esse preparo para o período da aposentadoria é muito sério. Para isso, né, que até a Eliana fala, questão emocional, o que eu vou fazer? Às vezes o idoso hoje é idoso, mas assim, antes era o chefe da família, provedor, ele que tomava frente das decisões, e hoje ele não é mais isso, né? Ou ele não tem mais esse papel. E o que fazer, né? Então, precisamos prestar atenção nisso, tanto enquanto profissionais que trabalhamos com os idosos, como também pessoas assim do nosso dia a dia e para nós mesmos, né? Então, o que a gente vai fazer na nossa velhice? Como que vai ser esse preparo? O que a gente vai se dedicar, né? Então, nós envelhecemos com as nossas características de hoje, né? E o que a gente vai fazer para se preparar melhor para essa fase, né? Muito bom, Eliana, obrigada pela sua contribuição. A Regina, né, diz, Cristina, o que está me ajudando a enfrentar essa nova fase são os cursos que faço na Conscienciologia. Estou trabalhando meio período, estou voluntariando na Conscienciologia e fazendo pilates. Assim me sinto mais feliz. Muito bom. Isso mesmo, Regina. Então, assim, é importante, né, a gente fazer cursos e não só, né, assim, também se sentir útil e retribuir tudo que a gente já aprendeu. Então, muitas vezes, assim, não sei se é o seu caso, mas assim, pensar numa docência, né, dar aula, expor as nossas experiências, né, então assim, nós temos muito conhecimento, e assim, o pouco que a gente tem, ou assim, a gente às vezes acha que é pouco, mas é que já é muito, e se a gente der uma palestra, começar a dar aula, né, o trabalho todo da Conscienciologia através do voluntariado, então assim, às vezes a gente vê que a gente vai em algum lugar, dá uma palestra e realmente, assim, o que acontece é que fala, nossa, aquilo que eu fiz contribuiu com tanta gente, então por que não fazer mais, né? Isso dá pra gente fazer desde já. Bom, a Regina ainda continua, né, Cristina? As empresas estão investindo muito nisso, mas às vezes quando é tarde demais para a pessoa se preparar psicologicamente, eu passei por isso. Isso mesmo, Regina, acho que ainda assim, até lá no curso que eu faço, a gente discute bastante isso, né, da questão de precisa ter um preparo a longo prazo, então não é assim, vamos fazer um curso de preparo para aposentadoria um mês antes de se aposentar, né, não, que seja um ano, que seja antes até, né, então realmente, por isso que precisamos cada vez mais falar sobre esse assunto, né, de se discutir sobre isso, para realmente aí a gente conseguir melhorar essa situação e diminuir a depressão que muitos passam, né, nessa fase de vida. Não delegar isso também. Né? Não delegar. Muito menos para o governo. Isso, né? Então, nossa equipe de apoio aqui está dizendo, não é delegar, né? Não é assim, eu vou deixar isso que é o governo. Não, cada um tem a sua parte, né? Isso mesmo. A Érica então diz, muito bacana você fazer essa relação entre propósito e aposentadoria. Muitas vezes o trabalho foi seu propósito durante toda a vida. Com a aposentadoria ele sente-se perdido. Qual é o meu propósito agora? Isso mesmo, Érica, excelente. Então assim, qual é o propósito? O propósito pode mudar, né? Então assim, claro, a gente tem o norte. Então assim, se o que move a minha vida vamos supor, ajudar as pessoas, tá? O que eu posso fazer para ajudar mais? É jovem, então preciso me dedicar a profissões ou que eu seja mais assistencial possível na minha profissão. Depois, paralelo a isso, um trabalho voluntário, dar aula para ajudar as pessoas, né? Então, assim,
Tudo isso realmente, né? Agora, é interessante a gente ter esse foco e a questão da aposentadoria é muito séria, né? A Regina, estou terminando o curso da repreendência na semana que vem. Que bom, Regina, parabéns! Então, assim, estamos aí e esperamos aulas suas, né? Já que você já está quase qualificada enquanto docente. Muito bom. Érica, né? Então, parabeniza, né? A Érica está parabenizando a Regina pela motivação, isso mesmo. A Eliana, essas palestras começaram agora, é sempre com você, todo sábado, no mesmo horário? Isso, Eliana, ó, assim, falei no início, né? Mas a questão das conferências online, que é por esse canal, todo sábado a gente tem essas conferências de 15h30 às 16h30. E tem muitas outras atividades, tem várias palestras no canal do YouTube, se você colocar. Então, assim, fiquem à disposição aí para tirar todas as dúvidas. Temos também trabalhos da Conscienciologia em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, em vários locais, né? Bom, você está bem amparada com essa equipe, né? Então, assim, então, assim, eu acho que faz parte aí do nosso trabalho, a gente não tá sozinho, né? Bom, então vamos passar, o nosso tempo tá quase acabando. Aqui, então a Rosa diz, né? Existe também outra proposta. Às vezes, fazer uma faculdade é muito bom. Dá uma grande motivação e nos dá a sensação de que podemos e temos essa capacidade. Falo com propriedade, pois terminei a faculdade de pedagogia em 2011 com 65 anos. Isso mesmo, Rosa. Então, isso eu vejo que, assim, é um grande exemplo que você está dando, né? E possivelmente, assim, você foi um exemplo para sua família também. Porque, às vezes, assim, tem pessoas da família que são jovens e vem, né? O outro, no caso seu, né? Que terminou a faculdade com 65 anos, então isso é muito bom, porque às vezes a pessoa não teve a oportunidade de fazer antes. E se numa idade, né, se ela está um pouco mais velha e ela tem essa oportunidade, isso é muito bom. Eu tenho também casos, né, na minha faculdade, nos cursos que eu faço de pessoas mais velhas, e assim, muitas vezes elas são muito melhores até do que os jovens, porque valorizam mais, então é isso mesmo, né? Então acho que essa proposta, né, esse exemplo que você está dando é ótimo, né? Faculdade, hoje em dia cada vez mais a gente vê nas faculdades aí, na graduação mesmo, pessoas mais velhas, e até assim, isso também eu iria falar, né? É interessante porque às vezes a pessoa se aposenta tão jovem, nem idosa se aposenta com 50, 55 anos, e aí assim, vai fazer o quê? 50 anos, pensando que ela pode viver até uns 80, mais 30 anos. Então assim, às vezes se dedicam em outras profissões, isso é bem interessante, né? Cristina Ribeiro, mas é a nossa equipe de apoio, tá? Que tá dizendo aqui. Então, temos, né, esse site, né, apexinternacional.org e Portal da Conscienciologia, são duas referências muito boas via web, tá? Então, para o pessoal que está assistindo aí, né, a Érica, a Eliana, todo o grupo, a Rosa já leu a pergunta. Já. Então, assim, tudo isso, essas duas referências podem ser interessantes aí, tem vários calendários de atividades, então, e tem cursos online também. Aqui pela Apex a gente tem cursos introdutórios da Conscienciologia que a gente faz online, tá? Bom, vamos passar, a gente está quase terminando o nosso tempo. Aqui, na verdade, assim, aspectos que favorecem a velhice, né? Então, desenvolvimento de traços como coragem, discernimento, entendendo e aceitando a fase de vida, né? Pode passar. Isso tudo também a gente já falou, né? Conhecer a finitude, então aquilo, né? Envelhecer é um processo natural. Todos querem chegar lá, chegar até a velhice, mas ela assusta ainda. Então, assim, uma coisa que eu gosto de comentar é conhecer o que vai acontecer com a gente conforme nós envelhecemos, né? Então é importante, né? Pega aí um livro, lê, na internet tem tanta coisa. Se a gente conhecer as mudanças que podem ocorrer com a gente, tanto a questão física, né, do nosso corpo, quanto as questões
emocionais, tudo o que vai acontecer nessa fase, a gente vai estar mais preparado para ela, e conhecendo, a gente desmistifica um pouco, né? Então isso é muito importante, né? Então preparar-se, ter pressa de aproveitar mais o tempo para fazer o que ainda não fez, tudo isso vale a pena, né? A gente pensar aí nessa fase de vida. Aí pode passar. Bom, deixar rastros positivos, né? Então, priorizar os acertos grupocármicos, quer dizer, usar essa fase da vida, né? Então, quem passa por ela, de fazer os acertos, né? Então, tem alguém que tem lá, às vezes brigou com o filho, brigou com algum outro parente, não ter rancor, né? Então, ver essa fase da vida como um acerto, né? De você estar melhor com as pessoas, se retratar, né? Deixar rastros positivos, né? Acho que é bem isso. A Rosa diz, né? Tem uma frase bonita: afirmar que a velhice é triste é o mesmo que afirmar que a vida é triste, pois só o que é vivo envelhece. Muito bom, Rosa, é mesmo. Essa frase eu vou anotar. É isso, né? Então, afirmar que a velhice é triste. Nossa, a velhice é triste. Quer dizer que a vida é triste? Porque se a pessoa está viva, se a pessoa é idosa, quer dizer que ela está viva, né? E que bom, né? Aquilo que eu falo, né? Se tudo der certo, a gente vai ser idoso, né? A Eliana pergunta: as aulas são disponíveis? Parabéns pelo lindo trabalho. Muito bom, Eliana. É isso, ó. As aulas estão disponíveis, tá? Vocês podem acessar esse canal. E aí, já para finalizar, então, aí pode passar um pouquinho. Nós já falamos, então, né, disso, da questão da importância do propósito. Pode passar. E aí a reflexão, né, que eu vejo, né? Então, a longevidade está aumentando. Então, hoje, existe uma probabilidade de ver mais. Entretanto, o que fazer com esse tempo livre, né? Com esse tempo que a gente tem, né? E aí, assim, é bem importante a questão de aproveitar melhor isso com propósito, né? Fazer coisas que nos motivem, né? Que nos deem um sentido na vida, né? Então, essa aí é a ideia da nossa mensagem de hoje. Aí pode passar. Já falamos um pouco sobre propósito, né? Que isso ajuda bastante aí nesse motivador da vida. E pode passar. E aí nós temos, né? Então, a falta de motivação, vontade de viver, pode levar à depressão, que é isso que a gente já comentou, né? Então, a falta de um motivo, né? A falta de um propósito. Então, por isso que a gente vê aí muitas pessoas deprimidas. Você vê, nossa, tem tudo. Tem dinheiro, tem saúde, tem amigos, tem família, mas ela ainda não se encontrou. Ela não sabe o que ela pode contribuir, o que ela pode fazer de melhor. É isso, então falta um propósito. Então, por isso da gente, cada vez mais, investir primeiro na gente, né? Eu vejo. Não adianta a gente falar para o outro: você tem que ter um propósito de vida, ou falar para os nossos pacientes, para as pessoas que a gente trabalha, convive, só que nós. Qual é o nosso propósito? Né? Por que a gente tem ou não motivação de acordar de manhã? Para quê? Né? O que a gente está fazendo realmente é o mais importante? É o prioritário? Realmente é aquilo que só a gente pode fazer? Porque hoje em dia nós temos tantas atividades, tanta oferta aí, né, com a questão da internet. Então, se a gente não priorizar o que realmente for importante, a gente perde tempo, faz coisas que não precisava e deixa o mais importante de lado, né? É isso, gente. Então, se você quiser passar a equipe de apoio por o último, que é o do e-mail, né? Não sei como que... Mas para deixar isso, pode passar. A gente já falou tudo sobre isso, né? Itaipu, eu já dei o exemplo. Então, a questão de, né, como alavancar, sentido. Essa casuística científica é uma pesquisa interessante, pode passar, que foi feita, e pode passar até o final. Uma pesquisa interessante que foi feita, isso, pode passar até a última, que eu vou deixar meu contato. É uma pesquisa que foi feita num grupo grande lá nos Estados Unidos, que eles avaliam o propósito de vida e observam que quanto as pessoas que tiveram mais propósito de vida, elas têm aí é como se isso
Isso, pode deixar nesse. É como se ter um propósito de vida faz com que isso aumente os anos vividos, né? Então, diminui a mortalidade, né? Quer dizer, essa pesquisa de um artigo importante, e pode melhorar aí, dar mais anos para a pessoa, ter uma longevidade, tem a ver com isso, né? Porque ela está mais motivada, enfim. E é isso, pessoal. E a qualidade. Qualidade de vida, isso. A Rosa fala, né? Gostou da palestra, você é exemplo para nós da terceira idade. Faz o que gosta e passa isso pra gente. Obrigada. E é isso, né? Espero que, assim, eu falo, né? Assim, eu sou jovem, estudo essa área, não sou idosa ainda. Então, assim, pode passar. Eu volto um pouquinho antes, numa anterior, só para eu falar da frase. Então, assim, realmente espero que eu chegue aí à terceira idade. Quem é jovem, faça da melhor forma possível para ter uma velhice mais saudável, né? O Thiago contribui, né? Isso é muito importante, pois muitas vezes o idoso pode colocar seus projetos em função apenas em seus familiares e deixa de focar nos projetos pessoais. Isso mesmo, né? Às vezes, assim, assume aquele papel de avô. O que você faz? Eu, né, assim, levo o meu filho, levo o meu neto, tá? Mas e o que faz pra você, né? Então, obrigado aí pela contribuição do Thiago, que ele diz isso, né? Então, assim, pensar realmente nos projetos pessoais. Porque se você vive em função do outro, seu propósito está relacionado ao outro, você coloca muita expectativa na outra pessoa. E se um dia ela faltar ou se acontece alguma coisa, isso pode, né, ser uma decepção. Então, pensar aí nesses projetos pessoais. E para a gente fechar, eu coloco a reflexão, né? O que você precisa mudar na sua rotina para ter uma vida com mais qualidade e, consequentemente, uma longevidade útil, produtiva e com sentido? Para a gente pensar nessa frase, e aí, pode passar por último, mais um, aí, eu deixo o meu contato, tá? Meu e-mail, cristinaribeiro.ft@gmail.com. Quem de repente quiser que eu passe essa aula, eu posso passar, tá? Pra gente conversar, tirar uma dúvida. Eu tenho também um blog que fala sobre longevidade e estamos disponíveis aí no canal da PEX para tirar todas as dúvidas, e agradeço a presença de todos. E é isso, então vamos finalizando. Sábado que vem temos um outro canal e espero que realmente, assim, cada um de nós, né, pensamos aí no nosso propósito de vida, o que a gente pode fazer cada vez mais para a gente se sentir útil e produtivo, tá? Um ótimo sábado, um ótimo final de semana e obrigada pela presença de todos. Tchau!